Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse seminário, nos Sinais da Volta de Cristo. Como eu falei a semana passada, estamos praticamente chegando ao final do seminário, da parte mais importante que nós preferimos traçar por esse caminho. Eu volto a insistir, porque às vezes aparece sempre alguém novo que está assistindo pela primeira vez. É importante você assistir desde o início ao seminário, porque ele é uma sequência, né? Sei que cada semana tem um tema, você vê aí que tem um tema, mas na verdade o entendimento claro teria que fazer desde o início. Quando você entra no canal da Missão, no YouTube, você vê que eles estão numerados, desde a sequência, desde o número 1 até o final. O tema é Sinais da Volta de Cristo. E a semana passada nós falamos sobre o milênio. Então, sempre lembrando o ponto que nós estamos para continuar. Jesus arrebatou a igreja, subiu com a igreja, bodas do Cordeiro lá em cima, o tribunal de Cristo lá em cima, resgate da terra, são pontos que eu falei. Enquanto isso, aqui embaixo na terra, durante aquele tempo dos 7 anos, ou seja, a última semana de Daniel, a grande tribulação nos 3 anos e meio, o anticristo, a marca da besta, a perseguição àqueles que não aceitaram a marca da besta, muitos vão morrer, né, que são os redimidos da tribulação, que João também viu, assim como muitos vão conseguir escapar, que é exatamente esse ponto. Quando Jesus descer com a sua igreja, no final dos 7 anos, ou da última semana de Daniel, ele vai, com certeza, destruir o anticristo, o falso profeta. E até nós dissemos, interessante isso, que foi até uma forma de expressão, o lago de fogo, que aparece agora, que é diferente do inferno, também já explicamos isso no vídeo passado. E quem vai inaugurar o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. Veja, são os dois primeiros que irão, e a Bíblia diz que serão lançados vivos no lago de fogo, e o falso profeta, o anticristo. E aí o que acontece? Satanás é amarrado no abismo, que é outro local, no abismo por 1000 anos. E quando ele está amarrado por 1000 anos, ele não pode fazer nada aqui na terra. Então Jesus desce, vai ter sua sede em Jerusalém, em Israel, vai estar ali o trono de Jesus habitando, e a igreja que foi arrebatada com ele, desce junto com ele para reinar com ele nesses 1000 anos. Eu acredito literalmente em um milênio físico mesmo de 1000 anos, é o que eu creio, né? E ali, nesse tempo, a terra toda será renovada, como era o Jardim do Éden, porque não tem pecado, não tem Satanás para atrapalhar, então não haverá corrupção, não haverá todas as coisas que acontecem de ruim, que destroem a terra. Mas, durante 1000 anos, esse povo que vai estar aqui, que não morreu no período do anticristo, e que também não aceitou a marca da besta, lógico que em 1000 anos eles vão conseguir procriar, muita gente vai estar aí novamente crescendo, 1000 anos, muita gente. E quando chegar no final de 1000 anos, no final do milênio, eu vou ler hoje a parte final. O que vai acontecer no final do milênio? Quando terminar os 1000 anos, Satanás está amarrado no abismo, o lago de fogo já está funcionando, lá está o falso profeta, o anticristo, já definitivo, e a igreja reinando com Jesus aqui na face da terra. Mas Satanás ainda está amarrado no abismo. Vamos ler aqui na palavra, e hoje eu vou me deter aos últimos capítulos do Apocalipse, que praticamente vai dar o resumo final da história e como que vai terminar essa história no final dos tempos. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que são os 2 últimos capítulos da Bíblia, nós vamos ver uma coisa muito interessante sobre, aqui está claro o que acontece no final do milênio, no final dos 1000 anos. Vamos lá então. Capítulo 20 de Apocalipse, está escrito assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente,
ele segurou o dragão, a antiga serpente, e que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, ele está amarrado, capítulo 20, e aqui nós vimos a semana passada essa questão do milênio. Você vai ler de novo esse texto, vai ver que está escrito aqui, aqueles que vão reinar com Cristo por 1000 anos. E quando chega no verso 7, do mesmo capítulo 20 de Apocalipse, o mesmo capítulo 20 que fala que há um milênio e fala que Satanás está amarrado, no mesmo capítulo, verso 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, se eu parasse aqui, só um minuto, eu diria assim, então vai haver muita gente ainda viva que vai estar nas nações que ainda não morreram, não passaram, não foram arrebatados porque ou não eram crentes ou eram crentes desviados, mas que não se ajoelharam diante do anticristo e que também ele não conseguiu matá-los. Essa população vai crescer muito, sobre eles vai haver o reinado, e diz que Satanás então sai da prisão no final do milênio, ele é solto, e ele sai para enganar essa multidão que ainda existe nos 4 cantos da terra. E diz aqui, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha que coisa tremenda, quanta gente que vai nascer nesse período, procriar, e como isso vai crescer demais. E aqui a expressão Gog e Magog aparece de novo. E por causa dessa expressão aqui, nessa guerra final, quando Satanás será solto do abismo depois de 1000 anos e vai guerrear contra Jesus e o seu exército, por causa dessa expressão Gog e Magog, tem algumas linhas teológicas de interpretação, que aqui é a guerra do Armagedon. Eu particularmente, como eu disse para vocês semana passada, eu creio mais quando Jesus descer com a igreja, e aí sim aquela guerra contra o anticristo e o falso profeta, eu considero que ali talvez seja a guerra do Armagedon. Mas há uma interpretação que poderia ser aqui por causa dessa peleja final. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, esses inimigos levantados por Satanás, que foi solto do abismo depois do milênio, eles vão guerrear contra Jesus, vão sediar a cidade de Jerusalém, onde Jesus está com seu trono. E aqui acontece algo diferente de todas as outras batalhas. Aqui diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa guerra vai ser uma guerra muito diferente. Essa guerra final do tempo, quando Satanás for solto do milênio, no final do milênio, do abismo, e fazer com que as nações que estão na terra se rebelem contra Jesus. Aqui diz que não vai ser Jesus com o sopro da sua boca, como foi no caso do anticristo. Não diz aqui que vai haver uma guerra, não diz nada disso. Diz que o fogo vem do céu e vai consumir, ou seja, o próprio Deus vai interferir nesta última guerra para destruir finalmente. Aqui diz no verso 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo. Então, lembra disso, né? Aqui eu tenho o inferno, onde as pessoas que não têm Jesus, os ímpios que morreram, estão lá no inferno já. Eu tenho o lago de fogo, onde já tem 2 pessoas, que é o anticristo e o falso profeta, que foram lançados lá. E agora o diabo é lançado no lago de fogo no final do milênio. E aqui diz, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Essa expressão, pelo século dos séculos, está falando da eternidade, ou seja, para sempre. Ou seja, nunca mais haverá morte ali naquele lugar. Ficarão para sempre sendo totalmente atormentados. Aí, continuando ainda o capítulo 20, no verso 11, vem agora
o que vai acontecer, porque uma das perguntas que foram feitas, e as pessoas que não tinham Jesus, os ímpios que estão no inferno, eles vão ser lançados no lago de fogo também. Isso vai acontecer, mas para que isso aconteça, terá que haver o julgamento deles. Lembra, né? Você que está me acompanhando desde o início, essa é a parte talvez mais complicada e mais difícil, por isso que eu estou indo bem devagar hoje. Aqueles que aceitaram Jesus, esses foram arrebatados. Os mortos em Cristo até o dia do arrebatamento serão ressuscitados. Esse povo, os que estão vivos, arrebatados, mas os mortos em Cristo ressuscitados vão subir e vão para o céu, e esses nunca mais vão morrer. Eles vão estar com Jesus, vão passar pelo tribunal de Cristo, que eu expliquei que não é um tribunal de julgamento, mas é de galardões. Eles vão descer. O que eu tenho nesse final? Eu tenho pessoas vivas ainda, ok? E eu tenho pessoas ímpias mortas. Essas pessoas ímpias que estão no inferno, elas não foram julgadas ainda. Elas foram para o inferno. Elas sabem por que foram para o inferno, mas não houve um julgamento como o do tribunal de Cristo. Então, no final do milênio, vai aparecer o juízo de Deus. É o final de tudo. O chamado trono branco. É o juízo do trono branco. O juízo do trono branco não é Jesus que vai estar julgando. Jesus é a questão dele com a igreja. Deus, o Pai, vai julgar os ímpios. Então veja o que vai acontecer no juízo do trono branco. Verso 11 do livro de Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, veja, plural, se abriram livros. Ainda outro livro, singular. Então tem uma diferença entre livros e o livro. Vamos entender essa diferença. Quando fala abriram-se livros, está falando das obras desses ímpios. E através dessas obras eles vão saber por que eles estão indo para o lago de fogo. Eles já estão no inferno. Eles vão ser julgados pelos livros, das obras dele. Lá vai estar escrito que um dia tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Lá tem escrito que eles rejeitaram a Jesus. Lá tem escrito que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Lá está escrito todas as obras malignas que eles fizeram. E aí esses livros vão ser abertos e os mortos vão ser julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Esses são os livros do julgamento dos ímpios. Veja que o verso 13 tem uma explicação muito interessante. Deu o mar os mortos que nele estavam. Quando fala mar, você lembra que no livro de Apocalipse, a palavra mar não está falando da água, está falando de multidões, não de todos os lugares, né? Por isso que quando nós falamos do anticristo, João teve uma visão, uma besta que surgia do mar, ou seja, um homem de autoridade que surgia no meio de grandes populações. Então aqui virá, e a morte e o além entregaram os mortos, ou seja, os que estavam mortos já desde aquela época no inferno, esses vão estar. E a morte, que é considerada inimigo, porque quando você estuda sobre guerra espiritual, você sabe que o último inimigo a ser vencido é a morte, é considerado inimigo a morte. Por isso que Jesus ressuscitou, venceu a morte, um inimigo. E diz, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora veja que fantástico o que vai acontecer nesse momento do tribunal, do trono branco de Deus, que é o último julgamento, e não é dos salvos, dos ímpios. Verso 14. Então a morte, o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte. Lembra que nós falamos muito sobre o arrebatamento? Que aqueles que passaram que morreram em Jesus Cristo, eles tiveram uma morte, mas uma morte física, que é considerada uma morte que todo mundo vai passar.
Mas quando a Bíblia fala em segunda morte, não está falando em morte física, está falando da morte do inferno, ou seja, aquelas pessoas que vão ser destinadas ao fogo eterno, definitivamente. Os ímpios que não aceitaram Jesus, os que blasfemaram contra Jesus, eles vão para o lago de fogo, é considerado segunda morte. Por quê? Porque eles vão viver eternamente no castigo eterno dentro do lago de fogo. Você pode imaginar, queridos, se o inferno é algo terrível, se o inferno é algo que não dá nem para imaginar de tão ruim que é, imagina o lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado lá dentro, que é a morada definitiva. E aqui vem então o momento do julgamento. E Satanás também vai ser julgado. E por isso que diz que ele vai ser lançado no lago de fogo. Eu conheci um homem de Deus muito proeminente. Na ocasião, eu estava até envolvido com política. Hoje ele é um profeta de Deus, um bispo que tem uma grande igreja na Bahia. E não vou citar o nome, uma questão de ética. Eu fiz até uma entrevista com ele quando eu tinha um programa na Rede Manchete. E ele foi uma pessoa que foi muito usada pelo diabo. Ele trabalhava para Satanás, ele foi escravo do diabo, e ele se converteu. E a conversão dele foi tão forte que ele pegou ódio do diabo. Ele fala nos seus testemunhos que ele não vê a hora de ver o julgamento final, que ele quer dar o pontapé final no diabo, né? Ele quer ter o prazer de dar o pontapé final no diabo para lançá-lo no lago de fogo. É lógico que isso não vai acontecer, mas é uma expressão, como você vê que o próprio Satanás também vai ser julgado. E aí nós chegamos no capítulo 21 de Apocalipse. Não vou ler todo o capítulo 21, porque aqui me dá duas coisas importantes para o final do tempo, que muita gente pergunta, e a resposta é só ler o capítulo 21. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É claro a Bíblia sobre isso. Aqui não tem essa questão, tem uma linha que diz isso, outra linha que diz aqui. Não, João viu novo céu, nova terra, porque a primeira céu e a primeira terra passaram. Quando houver esse julgamento, quando houver Satanás, os ímpios foram para o lago de fogo e os salvos em Cristo, que passaram pelo milênio, eles agora vão conhecer um novo céu e uma nova terra. Então existe céu e terra no futuro, só que são coisas novas, coisas que a gente não consegue imaginar com a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, quando ele estava em vida, e ele escreve nas suas cartas, na Bíblia, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas que ele nem consegue falar. Ele disse que nunca subiu no ouvido, no coração, nos olhos de ninguém o que ele pôde ver. Então você pode imaginar como vai ser o novo céu e a nova terra, algo fantástico. E aí diz também: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, essa é a grande realidade bíblica. Como isso aqui vai ser interpretado, nós vamos entender quando chegar lá. Eu tenho insistido com muita gente aqui, que chega um determinado ponto do livro do Apocalipse para o final, que a Bíblia não dá muito respaldo para termos uma interpretação que alguém possa dizer, vai ser assim, né? Será que isso é literal? Será que é exatamente assim? Será que é físico? Nós só vamos saber verdadeiramente quando chegarmos lá. Qualquer pessoa que disser eu acho que vai ser assim, é achismo, né? Se alguém disser não vai ser assim, essa pessoa não tem essa autoridade bíblica em lugar nenhum para chegar a essa conclusão. Como vai ser essa cidade santa, se ela vai ser aqui na terra, se ela vai ser no céu, se vai ser em outro lugar, como que vai ser colocado. Mas existe essa cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu e descia ataviada. Então diz assim, verso 3, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não tenha dúvida de uma coisa, isso aqui é certeza absoluta,
Quem são esses povos? Não são os ímpios, porque esses já foram julgados, estão no lago de fogo. Serão aqueles que foram arrebatados, os salvos da grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta e morreram, esses vão estar lá, junto. Esse é o povo, que cremos que serão milhões, porque desde que Jesus veio a essa terra, morreu, ressuscitou para a salvação das pessoas, quantos milhares de pessoas já não foram salvos, e quantos ainda até Jesus voltar, até Jesus arrebatar a igreja, quantos ainda não vão ser salvos? Haverá muitos povos, né? E o mais bonito, como vai ser a vida desse povo? Verso 4: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Grave isso no teu coração. Não haverá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele ainda dá o final aqui, para que fique claro quem são os que não vão estar fazendo parte desse final. Quem são aqueles que vão estar no lago de fogo? Quem são aqueles que vão ser julgados pelas suas obras? Que tipo de princípios básicos? E no verso 8, não sou eu que estou falando, não estou defendendo nem indo contra, não, eu vou ler o que está escrito na palavra. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aqui entra toda a área sexual, né? Toda a parte de impureza sexual, toda a parte de impureza sexual. Então diz aos impuros, aos feiticeiros, ou seja, toda a linha, qualquer que seja de feitiçaria, aos idólatras, aqueles que permanecem idólatras, né? E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a Bíblia já deixou claríssimo, né, quais são os princípios que levarão pessoas para o lago de fogo eternamente. E aí você tem que entender: pastor, como é que eu vou entender cada caso? Aí você entra na palavra, vai estudar a palavra de Deus, quais são os princípios bíblicos, cada assunto, os evangelhos, o que Jesus fala daqueles que são e não são, o que são a favor dele, os que são contra, e não tem jeitinho, queridos. Eu quero declarar aqui: não tem jeitinho, nesse dia não tem jeitinho, não tem aquilo do tipo: mas eu não sabia. Como não sabia? De alguma maneira você sabia, né? Até muitos que pensam que são salvos. Jesus diz em Mateus que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. Então aqui é uma advertência, que muita gente se engana, que a unção do Espírito Santo, que lhe dá dons, não lhe garante a salvação. O que garante a salvação é a santidade. Há uma diferença entre santidade e unção. Deus pode te dar uma unção do Espírito Santo, você é uma pessoa que expulsa demônio, cura enfermos, é uma coisa tremenda. Mas se você está em iniquidade, se você está em pecado e não se arrepende, não vai entrar no reino de Deus, não. Pode esquecer isso. E aqui diz: aqueles que se encontrarem no livro da vida. E quando você estuda as 7 cartas do Apocalipse, e há diversas advertências, e muitas delas estão dizendo: tirarei o seu nome do livro da vida, quando algumas pessoas não se arrependem dos seus pecados e um dia aceitaram Jesus. Então essa teoria, me perdoe aqui encerrando com isso, essa teoria de uma vez salvo, sempre salvo, essa é uma teoria comodista, que vai levar muita gente para o inferno. Porque a pessoa entra na cabeça dele o seguinte: eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou salvo, né? E muitos têm entrado pelo pecado, têm feito coisas terríveis com essa teoria na cabeça: eu já estou salvo, um dia aceitei Jesus. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim
Isso está no livro de Apocalipse, por isso que tem que ler o livro de Apocalipse. Aqui que está dizendo que alguns serão tirados do livro da vida, o nome será tirado, está escrito no livro de Apocalipse. Leia no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não estaria escrito isso, seria uma vida fácil. Eu declaro: Jesus é meu Senhor, eu entrego minha vida para Ele e vou fazer o que eu quiser da minha vida. Seria muito fácil para isso. Por isso que existe essa teoria maligna entrando no mundo hoje, no meio das igrejas, uma teoria verdadeiramente herege que vai levar muita gente para o inferno, que é a supergraça ou a hipergraça, pregando o evangelho de que você não precisa mais pedir perdão dos seus pecados. Passado, tudo bem, porque Jesus já perdoou. Presente, porque Jesus já perdoou. Mas futuro significa o seguinte: você pode pecar no futuro à vontade, que Jesus já te perdoou. Então não precisa pedir perdão. O que é isso? A mensagem principal de Jesus era: arrependei-vos. Sem arrependimento não tem salvação. Então não adianta você pecar, não precisa se arrepender, porque Jesus já te perdoou. Isso é uma mensagem muito fácil, que está enganando muita gente que quer, né? Quem que engana? Engana aqueles que querem pecar e ficar no pecado. Engana só esses que estão querendo uma mensagem que lhes dê proteção para ficar no pecado e dizer que estão salvos. Então, quando eu termino o livro de Apocalipse e termino esse estudo, eu quero dizer para você: o mais importante desse estudo não é simplesmente ficar: eu conheço tudo sobre a volta de Cristo, eu sou dessa linha, eu sou daquela linha, eu acredito nisso. Tem muita gente que fala: mas tem que ser assim. Meu irmão, você fique com a sua linha, você fique com a sua opção. Já disse para você, nós não somos donos da verdade, mas uma verdade eu sei, e essa não abro mão, que esse estudo vai te ajudar a definir a tua própria vida. O que você quer de você? Você quer ir para o lago de fogo, ou você quer viver com Jesus, o reino de Deus, para todo sempre? Você tem que decidir agora, não é depois da morte. Depois da morte não existe mais possibilidade. Depois da morte, ou você aceitou Jesus antes e vai para o céu e vai ser arrebatado, ou você vai para o inferno, esperando o dia do julgamento final para ir para o lago de fogo. Então, há uma urgência para você decidir a sua vida, e eu quero terminar esse estudo falando isso. É urgente você definir o que você quer da sua vida hoje, o que você quer para a sua família, e não só dizer: ah, que bom, eu sou salvo, tenho Jesus, mas e a sua família? E os seus amigos? Você precisa e será cobrado para levá-los também a Jesus e não permitir que eles vá para o inferno. Depende de você o evangelismo, depende de você falar de Jesus para essas pessoas. Então quero desafiar, encerrando o seminário, dizendo: primeiro, é para você pensar sobre a tua vida. Segundo, para que você se mexa enquanto dá tempo de avisar as pessoas daquilo que vai acontecer, para que você verdadeiramente tire muitas pessoas das garras do diabo. E ao terminar hoje, duas coisas importantes para encerrar. Nós vamos na próxima quarta-feira fazer uma live onde eu vou responder perguntas. Eu já tenho aqui, o Diego já me passou aqui uma lista de perguntas que já vieram pelo YouTube, de pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou examinar essas perguntas. Eu já percebi que algumas eu já respondi à medida que o seminário foi andando. Então muitas perguntas já foram respondidas, e essas você tem que procurar no seminário, você vai ter a resposta. E hoje especificamente, nessa quarta-feira, que você está assistindo hoje, ao terminar, corre lá para o Instagram, que você vai ver o resultado do nosso sorteio, que começou segunda-feira passada, no final do seminário das 7 semanas de libertação, que a gente faz toda segunda-feira. Quando eu terminei, começou no Instagram correr o tempo do sorteio dos mais 3 livros, e 3 livros especiais, que você corre lá no Instagram, vê, dá tempo ainda para que você veja. E hoje à noite, esse seminário deve estar terminando por volta de 9 e pouquinho da noite. Às 10 horas hoje, nessa quarta-feira, será o sorteio no Instagram da missão. Ainda dá tempo de você se inscrever lá para esse sorteio. Quero te abençoar, declarar o melhor de Deus sobre a tua vida, e que você esteja certeza da sua salvação
em nome de Jesus. Amém. Você vai ter aí no vídeo o e-mail da missão. Dúvidas que você tenha que eu não consegui responder, talvez aqui no seminário do YouTube, eu posso responder através de e-mails para você. Te abençoo, em nome de Jesus. Amém.